Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui, né? E claro que a gente quer explicar um pouquinho para a comunidade o que vai acontecer, para a gente enfrentar isso juntos, né? Eu acredito que é algo que a gente está vivendo, não tem como a gente negar, né, esse momento, e eu acredito que a gente tem que minimizar os impactos, se preocupar agora com a saúde, se preocupar em manter as pessoas em segurança nas suas casas, fechar qualquer comércio que não tenha a venda de comida, de alimentação, os postos de gasolina vão ficar abertos, todas as farmácias, então as necessidades básicas nossas serão atendidas. Agora, o restante do comércio, segundo o decreto que foi, né, foi feito pelo governador, deve ser fechado. Então a gente tem que respeitar, é um decreto, né, e a gente está aqui justo para isso, para convocar todo mundo de Balneário Camboriú que feche o seu comércio, vá para suas casas e depois a gente vai acompanhando e ver como que a gente vai sobreviver a tudo isso, né, porque cada um vai ter que fazer a sua parte. Então a gente está aqui justo para convocar a comunidade para fazer a sua parte, principalmente os comerciantes. Até é muito importante todas essas questões que você acabou de mencionar, dos cuidados que vocês já estão tendo após o decreto, mas é importante também enfatizar que ainda existem alguns comércios abertos, porque foi ontem à noite, hoje pela manhã muitos ainda estão se organizando, até porque tem a questão das cobranças, de se organizar com funcionário, isso, aquilo. Então, a gente acompanha muito nos grupos de WhatsApp, aliás, só se fala nisso, né? Então, a gente tem que ter calma, inclusive, com relação a isso. Não xingar, né? Não colocar nenhum comentário maldoso, porque as pessoas estão todas preocupadas. O problema é, não podemos ficar preocupados somente no WhatsApp. É ficar preocupados, de fato, com tudo o que está acontecendo e começar a agir, não ficar só no blá, blá, blá. Não é verdade, Nirvana? Sim. Até com relação, eu gostaria que você, o Daniel também, é diretor do CDL, obrigada por estar aqui conosco, de falar um pouco sobre essas medidas, considerando em preservar também a saúde dos comerciantes e dos atendentes, né, para as pessoas entenderem um pouco de tudo que está acontecendo, né, Daniel? Sim, boa tarde, Ju, boa tarde a todos. Olha, nos entristece ter que dar essa notícia, claro, né? A gente estava vindo de uma recuperação de uma crise grave de 3 anos no país e, felizmente, o município, a região, o país estava reagindo a isso. Nós estávamos muito otimistas e, de repente, ter que enfrentar uma coisa totalmente desproporcional a tudo que a gente já ouviu falar antes e ter que mandar o comércio fechar. Eu tive ontem, a gente se impressionou porque a gente torceu tanto para trazer tanto turista para cá, trazer tantos consumidores para o nosso município, para alavancar a economia. E ontem nós mesmos, da CDL, nossos comerciantes, indignados com algumas pessoas transitando dentro de lojas que vieram de fora. Ou seja, uma coisa totalmente contrária ao que a gente buscava. A gente buscava que as pessoas de fora viessem, entrassem em Balneário. A gente estava num trabalho no porto, né, no Tracadouro, para trazer turistas dos cruzeiros para dentro de Balneário, para circular no comércio. E hoje a gente está querendo que... campanha, né, que a gente teve que abortar e tomar outras medidas. Mas acho que é uma circunstância também, né? Exato. Então, ou seja, para vocês entenderem como não é fácil. É um decreto que eu acho até muito impactante. Eu até imaginava que deveria ter um prazo para se cumprir, mas não, a gente vai... Porque eles têm, com certeza o governador deve ter informações muito privilegiadas, né? Eles têm lá para poder passar e decidir dessa forma. Então a nossa orientação é que realmente quem puder já encerrar suas atividades, que encerre. A orientação que a gente dá, a questão dos funcionários, converse com o seu contador, veja a melhor estratégia, se dá férias coletivas, porque são só 7 dias. As férias coletivas têm que ser de mínimo 10. Mas com certeza o decreto vai ser prorrogado. Então veja uma estratégia, cada um tem a sua, de tentar fazer da forma mais pacífica possível. Por enquanto, a polícia está orientando a fechar, né? Eu espero que não seja de forma contundente ainda, porque é uma coisa muito rápida. Então, a gente tem que dar um prazo para nós, eu como empresário, a Nirvana, a gente tem que ter um prazo para poder se organizar isso. Por mais que seja, a gente sabe que é uma questão de saúde, mas tem que ser feito de uma forma que não cause mais susto na população, né? Que não cause mais impacto psicológico nas pessoas. Até, só um minuto, o senhor esquece da pergunta. Até eu gostaria que vocês falassem também com relação a de que forma o fechamento do comércio ele pode prejudicar os comerciantes. A gente já sabe que com relação ao próprio faturamento, né, o próprio funcionário que acaba ficando em casa, mas qual seria a base de tudo isso, essas informações? Porque tem muitos comerciantes que já estão em casa. Inclusive, chamar a atenção de vocês, nós estamos ao vivo, também através da fanpage da TV Litoral Panorama, através do canal 6 da NET TV, 15 da CCS e canal 11 da TV Aberta. Ou então, vocês podem também acompanhar
toda a nossa programação através do aplicativo na palma da sua mão no seu celular, TV Litoral Panorama, ou então do portal panorama.tv.br. Quais são essas formas, assim, que pode prejudicar, né, também o comércio aqui na região? Eu, particularmente, assim, eu acredito que cada comerciante, cada empresário está tomando as suas medidas. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que obedecer, é uma lei, um decreto, a gente deve fechar os nossos negócios e não atender em público. Então, isso é um fato para a gente até conseguir né, minimizar os impactos disso que a gente está vivendo e nos ajudar mutuamente. Então, é um ponto. Eu acredito que depois, com o tempo, a gente vai conseguir fazer as medidas necessárias para recuperar isso que a gente está passando. Mas eu vejo que agora não é o momento da gente pensar das duas coisas juntas. Se for pensar, poxa, eu tenho que sobreviver e eu tenho que manter meu negócio, é muito grande a gente pensar isso. Eu penso que a gente deve pensar, vamos nos preservar, vamos ficar em casa, vamos acolher essa decisão, né, com a maior tranquilidade possível, com calma, para que a gente depois consiga, então, reaver os nossos negócios. Eu acho que a gente tem um primeiro ponto agora com relação à nossa saúde, tanto física quanto mental, né, emocional, como ela também já vai estar aqui falando sobre isso para vocês. E acredito que depois a gente deve, então, recuperar esses pontos. Né? Obviamente que vão haver perdas, como para todo mundo. Né, como também a gente vai ter que se unir de outras formas, porque a gente está aqui justo para repensar o que é a nossa consciência como seres humanos, como empresários, e inclusive rever os nossos negócios. Então, quem sabe, será que não é o momento de começar uma coisa online? Será que não é o momento agora de ter um chamado, de se apresentar de outras formas para o seu cliente? Eu acredito que soluções criativas sempre são bem-vindas nessa hora e acredito que é o momento. Então, não vamos nos desesperar. Eu acredito que a gente deve aproveitar, lógico, para ficar em casa, para repensar, inclusive, os nossos valores e os nossos negócios. É isso que eu penso. Só um complemento que não rapidinho. podemos perder a saúde, né? Exatamente. Mas a questão do comércio em Balneário Camboriú tem um diferencial, porque é o maior empregador hoje. Né, a maior receita do município é através do comércio, são 22 mil empregos diretos. Então, o Balneário Camboriú vive de comércio. Então, realmente vai dar um impacto. Não tem como a gente negar isso. Né, mas a questão de saúde, né, não tem preço. Né, a vida não tem preço. Então, a gente tem que priorizar isso. Né? Tinha uma placa uma vez, né, tempo é dinheiro, né, mas tinha uma correção embaixo. Né? A vida não tem preço. Então a gente às vezes tem que debriar, talvez uma forma de curtir mais a família, ler um bom livro, tentar achar uma alternativa, né, a tudo isso. Com certeza, ótimas colocações, até para a gente poder levar ainda mais o alerta para as pessoas que estão nos acompanhando. Daniel, Mirvana, só para a gente encerrar, todo mundo pensa nesse momento na economia, com as lojas fechadas, como é que ela vai ficar, né? Até o Daniel falou que a gente está vindo de uma crise que foi muito forte, que agora que a gente estava se recuperando, vamos ter esse fechamento das lojas. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump já anunciou a possibilidade do governo liberar bilhões de reais aos estadunidenses em cheques, bilhões de dólares aos estadunidenses em cheques de $1.000, mais ou menos, principalmente para pequenos comerciantes que são os mais afetados. O CDL, junto com o governo de Balneário Camboriú, já traçou algum plano para ajudar a recuperar esse desgaste que vai ter com as lojas fechadas pelos próximos 7 dias? Esse é um problema do decreto ter sido feito de forma tão, como é que eu posso dizer assim, contundente. Não deu tempo para preparar nenhum projeto econômico em cima disso. É um decreto estadual, é o primeiro estado que tomou essa decisão. A União não tomou essa decisão ainda. Então, ou seja, o Estado de Santa Catarina está se antecipando a uma situação, né? Então, por isso não tem nenhum paradigma, nenhum parâmetro para a gente poder dizer. Mas eu acredito que o Estado vai ter que bancar esses funcionários parados, não vai ser o empregador, porque nós não temos condições, não vamos ter receita, né? Então o Estado vai ter que bancar isso, não digo em através de cheque, mas vai ter que pagar o salário, como acontece se alguém fica de atestado, uma situação assim, né? Então, agora, daqui para frente, nós vamos levantar as pautas, ver as nossas demandas do empresariado, do comércio, para aí reivindicar com o governo estadual, o governo federal, algumas soluções. Sobre a questão dos supermercados, eu só queria deixar uma parte muito interessante. O pessoal tem medo que falte alimentos, mas o pessoal tem que entender o seguinte: faltou alimentos, sim, na última crise que nós tivemos foi da greve dos caminhoneiros, mas aqui era problema de reposição. Nós estamos com a indústria de alimentos funcionando normalmente, a pleno vapor, até dobrando a capacidade de produção para atender. O transporte está funcionando perfeitamente.
os mercados estão funcionando perfeitamente, então, ou seja, não vai faltar alimento. Se você vê os vídeos que o pessoal faz de prateleiras vazias, isso é final do dia e o pessoal comprou mais do que deveria. Mas se você for hoje de manhã no mercado, já tinha 20, 30 caminhões na frente do mesmo supermercado abastecendo as prateleiras. Então, o pessoal vai lá comprar e no dia vai ser reposto. Vai comprar e vai ser... Não, o alimento, a princípio, vai demorar a faltar, porque isso eu acho que não vão proibir de produzir, né? Sim, imagina a necessidade. Nós recebemos aqui uma questão, eu não sei se vocês podem até responder, mas é sobre a construção civil. Trabalhadores da construção civil que trabalham por empreitada ou por metros quadrados e sem poder trabalhar, não vão produzir e vão ficar sem receber. Vocês teriam alguma colocação com relação à construção civil? Como é que fica os trabalhadores? A questão, esses de autônomos, né? Quem tem MEI, por exemplo, né? Sim. Então, ou seja, isso é um problema que aí realmente por isso que eu digo, cada caso é um caso. Essa decisão do Donald Trump, ela é importante para esse tipo de pessoa, os autônomos, né? Então vai receber um cheque de $1.000. Talvez o governo vá se espelhar nisso, se der resultado, como eles estão tomando atitude na frente, já vai ter um reflexo lá, quando a gente for decidir. Então talvez até lá a gente tenha um reflexo para fazer para os autônomos dessa forma. E o assalariado, ele não ser demitido. Né, não proibir demissões, porque infelizmente é complicado proibir demissões para um empresário, mas se tu vai proibir demissões, mas o governo vai bancar o salário do funcionário parado, perfeito, está todo mundo satisfeito. É claro que vai dar um déficit enorme na economia, no caixa do governo. Até bacana nós entrarmos em contato até com outros profissionais para poder passar essas informações para os nossos telespectadores, falando com relação ao trabalhador autônomo, à construção civil. Porque o que acontece? Todo mundo precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para poder pagar suas contas e ter que manter. A economia é o mínimo que a gente pode girar ainda, verdade. Né? Só que daí nós precisamos cair na realidade e entender que hoje o nosso bem, hoje não, sempre, o nosso bem mais precioso é a nossa saúde e nós precisamos ficar atentos a todo o cuidado. Gente, todo cuidado é pouco. Muita atenção com relação a isso, né? Com certeza, e ter empatia, né? O Daniel falou dos supermercados, tem pessoas que precisam de alimentos e outros estão comprando sem precisar às vezes. Então pensar no próximo, ter empatia nunca é demais, principalmente no momento de pandemia como nós estamos vivendo. Daniel, Ivana, a gente agradece a presença de vocês aqui nessa tarde, obrigado por esclarecerem todas essas dúvidas. A Ju, tem mais alguma pergunta? Vamos para casa. Gente, obrigada por vocês estarem fazendo isso, né, para a nossa comunidade, né? Eu acredito que a gente tem que se ajudar e não tem outro meio como a gente explicar, deixar as pessoas tranquilas, uma informação de qualidade, não prestar atenção em tudo que aparece também, né, porque está aparecendo muita coisa no Face, por tudo. Então vamos ter um pouco de paciência, né? Vamos nos acostumar, aceita que dói menos, né? Vamos fazer isso. Nossa lição de casa é aceita que dói menos, né? Então assim, ó, vamos respeitar, é um decreto, vamos obedecer, vai ser melhor para todo mundo. Depois a gente vê como age depois. É isso que eu acho que é mais importante. O momento é agora. O momento é agora. E até para poder enfatizar para todas as pessoas que estamos acompanhando, a informação, o compromisso com a nossa comunidade, você encontra aqui na TV Litoral Panorama. Até porque a todo momento nós estamos levando para vocês informações através dos boletins do nosso jornalismo. O Luiz Turati está a todo tempo informando, não somente através da TV Litoral Panorama, dos canais aqui, né, da emissora, mas também nas redes sociais. Então, a informação é todo momento e o respeito com você, nosso amigo telespectador e internauta. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigado. Agora, gente, é hora de ficar em casa, mas eu tinha uma viagem marcada e agora